Oi, pessoal, estamos aqui novamente para conversarmos sobre os honorários finais. Muito importante no MAD é o percentual no final. Você planta agora para depois ir colhendo os frutos. Gente, o que eu quero muito que vocês percebam, o tanto que é rico esse método, é isso. É a possibilidade que você tem de ir plantando agora e daqui, vamos supor, 1 ano, 2 anos, 6 meses que seja, mas imagina o impacto disso há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, se você for conseguindo fechar contratos, se você fechar aí 4 contratos por mês, gente, vamos colocar 4 contratos por mês, cada um te pagando aí R$ 300, vamos colocar. Isso já dá o quê? Dá 600, R$ 1.200 por mês. Isso se você fechar só 4, mas você pode fechar muito mais. Eu tenho aí os mini cursos onde eu te ensino como captar, sabe? Como você conseguir fazer o fechamento desses contratos com seus clientes. Então, tomando assim, o mínimo, se você fechar só 4 por mês, a cada mês você vai aumentar o seu salário fixo em 1.200, 1.200, 1.200. Gente, quanto que não dá isso? Você consegue escalar. E não é difícil, tá, gente? Não é. Eu não iria trazer aqui para vocês algo assim que fosse fora de possibilidade de conseguir. Não, eu não iria trazer isso daqui, tá bom? Eu realmente trouxe o que conseguiu mudar a minha vida, o que conseguiu fazer eu escalar ali a minha advocacia, tá? E de fato ter um valor fixo mensal trabalhando aí para pessoas físicas, que é mais fácil da gente fechar contratos do que aqueles casos aí que você pensa, ah, não, só vou trabalhar para a empresa. Tanto que é difícil, gente, captar, tanto que é difícil você fechar só com empresa. Então vamos trabalhar, vamos conseguir ganhar dinheiro, mesmo trabalhando no óbvio, mesmo trabalhando naquilo que não morreu e nunca vai morrer, que é o trivial ali, que é atuar para pessoas físicas, pessoas de baixa renda, depender da demora do judiciário, tem como a gente ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, assim, se vocês forem fazendo, vocês estão plantando e no final vocês vão colher. E o que, gente? Você não vai colher só aquela renda fixa mensal que você conseguiu estabelecer ali, como também vai chegar um prazo que você vai começar a pegar os honorários finais de cada processo. Então, assim, fora aquele valor fixo que você vai ter ali mensal, você vai chegar num ponto que todo mês tem valor de honorários finais caindo, montantes altos, tem valor de o base ali, tem valor de que você cobra por audiência, tem valor de redação de documentos, sabe, diligências, tem tudo isso entrando. Então é onde você vai conseguir fazer a sua advocacia virar uma empresa que gera lucros, tá bom? Olha só, o cliente ele precisa entender que os honorários só serão pagos no final da demanda. Então, o seu recebimento é o percentual ajustado. Você vai deixar de forma clara para o seu cliente o seguinte: olha, você vai me pagar um valor mensal para o custo da minha prestação de serviço, certo? Não é manutenção do processo, gente. O custo da minha prestação de serviço. Então, você vai custear a minha prestação de serviço e o meu lucro eu vou receber no final, certo? É isso que você vai na primeira, aí no primeiro atendimento, deixar claro para o seu cliente, na reunião de fechamento do contrato, tá? Então, você vai explicar para ele de forma bem clara que o seu lucro só é no final. Por que isso, gente? Porque se ele entende isso, lá no final ele não vai dar canseira para te pagar. Entende? Porque ele vai falar assim, poxa, agora é que eu vou pagar o advogado. Então, ele vai ter muita consciência e vai estar muito tranquilo ali na hora de fazer esse pagamento dos honorários. Essa cláusula. O cliente contratante se compromete a pagar 10% do valor da causa no final da demanda, isto é, no momento da publicação da sentença. Por quê, gente? Isto é, no momento da publicação da sentença. Quando você deixa só no final da demanda, você abre muita brecha para que o seu cliente possa te falar assim, ah, não, mas saiu a sentença, mas eu ainda não recebi o valor X, eu ainda não concluí isso, eu ainda não mudei meus documentos, alguma coisa assim. Então, você vai estabelecer um marco
tá? Que seja aí, depende da sua área de atuação, que seja no momento da publicação da sentença, que seja no final da execução, eu coloco sempre na publicação da sentença, porque na minha visão, depois inicia uma outra fase ali processual, né? Então, como é independente do êxito, publicou a sentença, já gera aquele dever de fazer o pagamento dos honorários, né, que foram pactuados ali como honorários finais. Nesse caso aqui, nós ajustamos o valor, foi em percentual, né? Um percentual de 10% e foi sobre o valor da causa. Caso contratante, isso aqui provavelmente era uma causa em que nós estávamos resolvendo alguma coisa relacionada a imóvel. Não me lembro o case certinho aqui, mas foi alguma demanda que a gente estava resolvendo, regularizando, alguma coisa assim, e foi ajustado dessa forma com o cliente, que seria 10% do valor da causa. Provavelmente a causa deve ter sido o valor do imóvel, tá? Então, assim, vem outro parágrafo aqui. Caso o contratante resolva vender, desfazer, trocar, passar adiante e etc., mesmo assim será devido o valor de 10% sobre o valor da causa ou do benefício econômico pleiteado. Gente, se foi uma causa relacionada a imóvel, eu gosto de fazer constar isso daqui. Por quê? Isso aqui, ó, cada palavra dessa nesse parágrafo, gente, é uma experiência, são coisas que a gente já passou e que a gente viu que precisava estar previsto no contrato. O quê? Você trabalha ali e tá quase no final do processo. De repente, seu cliente está ali tentando regularizar um imóvel. De repente, o seu cliente chega e fala assim: não, doutor, não, doutora, eu resolvi agora, eu vou dar baixa nesse processo porque eu resolvi vender o imóvel. Ou então, não, eu vou trocar esse imóvel com a minha irmã, então não vou mais prosseguir com o contrato. Ele acha que ele não tem que te pagar, certo? Então, assim, o seu serviço, ele foi realizado até ali, né? E qual o valor que você cobrou para realizar esse serviço? Aquele percentual ajustado. Então, mesmo que ele desista, mesmo que ele resolva vender, trocar, passar adiante, qualquer coisa, mesmo assim será devido o valor de 10% sobre o valor da causa, ou do benefício econômico ali que ele está pleiteando, né? Gente, vamos conversar aqui sobre. Eu coloquei avaliar sobre o que cobrar o percentual. O que acontece? Eu não sei qual a sua área de atuação, mas sempre existe a possibilidade de você cobrar um percentual no final. Se for demandas que envolvem imóveis, você vai colocar ali sobre o valor do imóvel. Ou você pode até ajustar de outra forma com o seu cliente. Por exemplo, olha, vou colocar sobre o valor venal do imóvel. Ou então, se a gente está pedindo, sei lá, se for um distrato, vou te cobrar sobre o valor que eu consegui receber ali, que seria o benefício econômico, né? Então, o valor que eu consegui pegar de volta, vou te cobrar tanto. Se não conseguir valor nenhum, se for perdido, vai sobre o valor da causa. Então, assim, você vai ter o bom senso para avaliar isso daí, mas existem inúmeras possibilidades, gente. E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente auxilia você aí, tá? Tem o número aí do suporte, pode entrar, a gente dá umas dicas, dá umas ideias, tá bom? Mas olha só, se for possibilidades, né? Algumas possibilidades aí para vocês. Se for imóvel, pode ser sobre o valor do imóvel. Geralmente coloca o valor de avaliação mercadológica, tá? Porque se você coloca só valor de avaliação, o seu cliente pode vir e falar: não, olha aqui, a prefeitura avaliou por tanto. Pega lá o valor venal, aí seus honorários vai dar um valor bem pequeno. Então, eu coloco essa ressalva, valor de avaliação mercadológica. Se você atua aí com outros tipos, né? Passar o slide aqui, que aí dá para a gente ir acompanhando. Se você atua aí com outros tipos de demanda, por exemplo, inventário. Se você atua com inventário aí na área de família, você pode colocar sobre o valor do monte mor, que é o valor total ali da herança, ou você pode colocar sobre o quinhão, né? Vamos supor que o seu cliente seja um dos herdeiros, não seja o inventariante, então você vai colocar lá tanto por cento sobre o quinhão, né? Que corresponder a ele aí. Monte-mor, gente, ou que seja sobre o quinhão ali, ou sobre os bens. Não esqueçam de fazer o seguinte: listar os bens.
Porque quando o seu cliente chega, conversa com você, ele te fala assim, olha, vou fazer esse inventário aqui, aí tem esse imóvel, esse aqui, e você fala, poxa, beleza, isso aqui dá para eu cobrar só 6% sobre o valor, porque vai dar um valor bacana. Aí depois ele vai e resolve, não, esse aqui eu abri mão, esse aqui não precisou entrar no inventário, esse aqui não, isso, esse aqui, aquilo, e vai tirando. Aí você acaba que fez aquele serviço, planejou ali, e ele retira, vai de alguma forma retirando ali os bens. Então, o importante, é bastante importante você fazer uma listagem dos bens que ele alegou e colocar ele para assinar no final. Tá? Então, assim, que o valor dos honorários está sendo ajustado no percentual de tanto, tendo em vista que o cliente justificou que estaria, né, dentro ali do valor a ser tal bem, tal bem, tal bem, vai listando os bens e coloca ele para assinar. Isso aí é bem bacana, tá? E evita um grande desgaste. Imóveis eu já falei aqui, que é o valor de avaliação mercadológica e tal, ou outro valor que você decidir, né? Outras causas. Você pode colocar valor da causa, tá bom? Você pode colocar valor do benefício econômico. Isso aqui é bem bacana, gente. Então, assim, o benefício econômico você vai colocar o pleiteado e não o auferido. Porque se você não auferir aquele benefício, você não vai receber, né? Então, você vai colocar tanto por cento sobre o valor do benefício econômico pleiteado, tá? Causa sem valor econômico. Estipular valor fixo atualizável para o final coloquei semana no slide, na verdade é da demanda, tá, gente? Para o final da demanda. Então, assim, você vai estipular um valor fixo. Olha, eu te cobro 15 mil no final da demanda para eu atuar nesse processo. Você vai me pagando o custo e depois vai chegar um momento, quando a gente finalizar, que você vai me pagar o valor de 15 mil, tá? Então, assim, não estou falando o valor de 15, não que tenha que ser, tá, gente? Mas, assim, você vai avaliar aí qual será o melhor valor a depender do tipo de demanda. Então, você pode muito bem colocar aí, estipular um valor fixo. E vai ter alguns casos também em que o seu cliente vai falar assim: ah, mas eu não posso fazer sobre o valor de avaliação do imóvel, porque se eu fizer sobre o valor de avaliação, eu não sei quanto vai dar no final, ou esse negócio fica muito inseguro, eu preciso ter uma certeza de qual valor. Aí você estipula, você combina com ele sobre o valor fixo, tá? Você estipula lá, faz aí seus cálculos e estipula um valor fixo para o final, tá bom? Gente, na próxima aula nós vamos conversar agora sobre cláusulas essenciais. Vou contar para vocês algumas outras cláusulas em que você vai possibilitar que você tenha lucros, que você consiga oferir valores atuando aí para os seus clientes dentro de um único processo, tá bom? Até a próxima.